aguardando aqui a... Pronto, ok. Começando aqui para a gente a aula sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Então, vejam bem, gente, a nossa intenção ao apresentar para vocês esse conteúdo é que a Guerra Mundial, certo? Ela foi um evento histórico importante. Naturalmente, vocês já devem saber, a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu entre 1914 e 1918, certo? Ela foi provocada por uma série de fatores que serão explorados, certo? No conteúdo, certo? E essa guerra, chamada assim Primeira Guerra Mundial, na época não tinha esse nome de Primeira Guerra Mundial por conta de que ela era a primeira vez, era o primeiro momento em que o mundo, ou várias nações do mundo, estavam se enfrentando em um conflito armado, né? Alguns historiadores costumam chamar a Primeira Guerra Mundial de a filha do imperialismo, certo? Por conta do quê? Por conta de que no século anterior, no século XIX, o imperialismo europeu, ele se tornou cada vez mais evidente, e principalmente por conta da questão ligada ao surgimento de novos países, de novas nações, novas potências, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália, e o Império Austro-Húngaro. Então, a Primeira Guerra Mundial é o resultado, a filha do imperialismo, é esse resultado que vai se dar em relação ao que aconteceu no final do século XIX e a transição do início do século XX. Outro aspecto importante que a gente lembrar da Guerra Mundial, né, da Primeira Guerra Mundial, foi que a situação que a levou, aparentemente, que levou ela a começar, aparentemente não teria nada a ver com essas questões ligadas a esses países, certo? E sim por conta, principalmente, de uma rivalidade regional, né? De um lugar da Europa que tinha uma rivalidade regional e que acabou provocar um grande conflito, a Primeira Grande Guerra, né? Na época, como eu disse para vocês, ninguém chamava de Primeira Guerra Mundial. As pessoas apenas se referiam a ela como a Grande Guerra, certo? Então, para a gente relembrar o que levou a esses amigos, a esses meninos, as pessoas, os países europeus a se tornarem potências e se degladiarem em um conflito armado, a gente tem que lembrar o século XIX, o que é que aconteceu. Então, no século XIX, você vai ter os países entrando em clima de rivalidade, principalmente por conta dos movimentos liberais na França, na Itália, certo? Em Portugal, aconteceram movimentos, na Europa inteira, a Primavera dos Povos. Então, o movimento liberal ele se tornou cada vez mais forte, resultando também em processos de unificação, que depois são resultados de nacionalismos, na Itália, na Alemanha, certo? Então, primeira tensão internacional que aconteceu, que vai conduzir depois a um processo que vai levar à guerra, foi a questão da rivalidade entre França e Alemanha. Até 1870, a Alemanha não existia. A Itália não existia. Eram territórios, existiam os territórios da Itália, da Alemanha, mas os dois territórios eram fragmentados politicamente. O que é que aconteceu? Através do chanceler prussiano chamado Otto von Bismarck, ocorre um processo de unificação da Alemanha, que vai culminar com a guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. 1871, a Prússia entra em guerra contra a França, vence essa guerra, e aí, dentro do território alemão, acontece a chamada unificação alemã. Na Itália, diversos movimentos italianos resultaram, né, na unificação italiana em 1870, formando o Reino da Itália, liderado lá pelo rei Vítor Emanuel II, Vítor Emanuel III. Certo? Então,
Desculpa, Vítor Emanuel II, terceiro é da época da guerra. Então, surge aí, na Guerra Franco-Prussiana, a primeira rivalidade, Alemanha e França. França e Alemanha. Quando a guerra acontece, os franceses são humilhados politicamente. Eles perdem territórios para a Alemanha, como a Alsácia-Lorena, certo? Eles são obrigados a pagar a indenização pesada de guerra para os alemães. E aí, o exacerbamento, né, ou seja, o exagero nacionalista acaba provocando o ódio dos franceses com os alemães, certo? Então, essas tensões, eu coloquei aqui no quadro, né, as tensões e rivalidades da guerra, que vão levar à guerra, começam com o imperialismo. O imperialismo já era um fenômeno do século XIX, certo? A África vai ser dividida, a Ásia vai ser dividida entre as potências europeias, e então o imperialismo ele vai ser um fenômeno que vai conduzir também essa guerra, certo? Aí vem, está falando de unificação alemã, essa unificação 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana, certo? A Alemanha não existia até essa época, existiam os chamados Estados alemães, certo? Aí você vai ter a unificação italiana, 1870, né? O movimento lá do chamado Sardo Piemontês e o movimento dos Camisa Vermelha, certo? Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Com a unificação da Alemanha, com a unificação da Itália, vão surgir duas novas potências econômicas mundiais, europeias, certo? E aí, evidentemente, vai acontecer o quê? Uma aproximação dessas potências, Alemanha e Itália, que depois elas vão se proteger. O objetivo delas é se proteger, o objetivo delas é tentar garantir o máximo de posses, principalmente com relação à corrida imperialista. Então surge uma expressão dessa época chamada paz armada, certo? Ao longo do final do século XIX vão se construir as rivalidades, também vão se construir as chamadas alianças, certo? E aí a política de aliança vai ser a principal marca dessa época. Como assim política de aliança? Que tipo de alianças são essas? Né? Itália, Alemanha e o Império Austro-Húngaro, né? Quem é o Império Austro-Húngaro no jogo do bicho dessa época aí? O Império Austro-Húngaro era uma espécie de consórcio, era uma espécie de empresa que foi formada para administrar territórios que eram dominados, certo? Ou por Áustria, ou por Hungria, ou pelo Império Turco-Otomano. Ou seja, tem até o Império Turco-Otomano no meio aí, certo? Então, havia interesses particulares de cada uma dessas nações em dominar determinados territórios. A Alemanha tinha interesse na região balcânica, por conta de que queria construir uma ferrovia, certo? A Itália tinha interesses na região também por conta do comércio. E o Império Austro-Húngaro era ali, naquele meio. Estava ali nessa história das rivalidades europeias. Só que a rivalidade do Império Austro-Húngaro não era com a Alemanha, não era com a Inglaterra, não era com a França, era com a Rússia, o Império Russo. Aí depois a gente vai falar dessa rivalidade com o Império Russo. Certo? Então, começa a se formar a chamada política de alianças. É muita coisa, muita informação para poder chegar no ponto do conflito, no ponto inicial do conflito lá, certo? Então, Matheus, eu estou apenas revisando, certo? Para depois a gente continuar. Então, a primeira aliança a ser formada, ela data de 1882, certo? A chamada Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, certo? Pelo Império Austro-Húngaro, eu falei para vocês agora há pouco, também entrou na história, e pela Itália, certo? Então, esses três países, qual era o objetivo dessa aliança, Tríplice Aliança? Uma defesa, né? Era uma aliança política, era uma aliança militar, também era, e também era uma aliança de interesses econômicos. Então, o objetivo aqui era, se alguém fosse inventar de agredir alguém,
os outros iriam interferir diretamente nessa aliança, certo? Mais na frente, vocês vão ver que no decorrer da guerra, quando a guerra acontece, alguém dessa aliança aqui vai tirar o pé, vai, não quero não, certo? Depois, já no século XX, formou-se a chamada Tríplice Entente, formada pelos rivais, né? Vamos dizer assim, dos rivais dos três países. Vocês vão ver aqui a rivalidade, né? Vamos imaginar que a Tríplice Aliança era o Fortaleza e a Tríplice Entente o Ceará, né? Cada um tinha sua rivalidade particular aqui, certo? Então, você tem aqui, ó, na Tríplice Entente, que foi formada em 1907, formada pelo Reino Unido. O Reino Unido, todo mundo sabe que já era a principal potência econômica do mundo naquela época, certo? A Inglaterra, a senhora do mundo, um grande império, né, que chama Reino Unido. Aí coloquei entre parênteses aqui, quem é o Reino Unido, professor? A Inglaterra, certo? Aí você tem a França, né, adversária mortal dos alemães, né? O Reino Unido também tinha rivalidade com a Alemanha, né? Mas não por causa de questões militares, de guerra, mas por causa de questões econômicas. A Alemanha, quando surgiu como potência, já surgiu uma potência econômica forte, concorrente da Inglaterra, certo? E o Império Russo, que tinha rivalidade com o Império Austro-Húngaro, por causa de um negócio chamado questão balcânica, né? Então, o que eram os Balcãs, né? Perguntando aqui se era a antiga Alemanha. Não, não era, não fazia parte da antiga Alemanha, não, certo? Então, ó, o que eram os Balcãs? Os Balcãs é uma região que era formada por vários países. Você pode procurar lá no mapa da Europa, você vai lá, a região balcânica, a Península Balcânica. Você vai encontrar, atualmente, Croácia, você vai encontrar Bósnia-Herzegovina, você vai encontrar a Eslovênia, a Sérvia, Montenegro, Macedônia. Todos esses países fazem parte da chamada região balcânica. Essa região, nessa época, fazia parte do Império Turco-Otomano. Olha aí, interessante, pegue bem essa informação. O Império Turco-Otomano era proprietário da região balcânica. Mas algumas regiões, como a região da Bósnia-Herzegovina, eles eram administrados pelo Império Austro-Húngaro. Aí você pensa assim, como é que pode? Pertence a um, mas é administrado por outro. Ou seja, são acordos políticos que aconteciam naquela época por conta de interesses econômicos, interesses políticos daquela região. Certo? Então, qual foi o problema na questão balcânica? A Áustria-Hungria sempre teve o desejo, sempre teve a vontade de dominar de vez a região balcânica. Até que, em 1914, ou seja, já na segunda década do século XX, os húngaros austríacos, eles resolveram, pronto, vamos chegar logo e vamos dominar o território da região balcânica, né? Principalmente ali a região da Grande Sérvia, né? Da Bósnia e Herzegovina, certo? Só que havia um problema. Os sérvios, né? Os bósnios, eles tinham uma identificação cultural muito mais próxima com a Rússia do que com o Império Austro-Húngaro. E alguns grupos, algumas pessoas, alguns grupos políticos não achavam interessante esse domínio austríaco sobre essa região, né, austro-húngaro. E havia também um interesse russo na região, que a Rússia queria meio que influenciar territorialmente essa região para poder ter um caminho para o mar Mediterrâneo, né? Para a região balcânica, um caminho para o mar Mediterrâneo e para a Rússia poder escoar sua inicial produção industrial, que a Rússia também era um país que estava se industrializando nessa época. E aí essa é a questão. A questão balcânica era um ponto de rivalidade entre austríacos, austro-húngaros, e um ponto de rivalidade entre alemães e franceses. E aí o que é que vai acontecer? Por que a guerra iniciou? A guerra inicia por causa dessa rivalidade regional, né? Então, no dia 28 de junho de 1914,
certo? 28 de junho de 1914, ou seja, vamos completar aí 104 anos desse acontecimento, né? Não, desculpe, 104 não, desculpe, 106 anos desse acontecimento, aconteceu o chamado atentado de Sarajevo. O que é esse atentado de Sarajevo? Um membro do grupo chamado Mão Negra, um grupo nacionalista sérvio, ou seja, da região balcânica, contrária à dominação austro-húngara, contra, vamos dizer assim, austro-húngara contra o domínio austro-húngaro, esse grupo organizou um atentado, né, um rapaz chamado Grávio Príncipe, ele atirou, o Francisco Ferdinando, ele foi visitar a cidade de Sarajevo, hoje capital da Bósnia e Herzegovina, certo? E aí, o que aconteceu? Esse cara assassinou o Francisco Ferdinando e a sua esposa, a Sofia. Quem era o Francisco Ferdinando no jogo do bicho? Ele era herdeiro do trono austro-húngaro, certo? Ele seria o futuro rei da Áustria-Hungria. Então, o assassinato do Francisco Ferdinando desencadeou o início da Primeira Guerra Mundial. Por quê? O que é que tinha a ver? Ora, se a gente for levar em consideração essas rivalidades aqui, da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, você vai entender o porquê que a guerra começou através desse assassinato, que nada, aparentemente, tinha a ver com as rivalidades entre as grandes potências europeias. Então, com o assassinato do Francisco Ferdinando, os austro-húngaros acusaram a Rússia, né, de estar por trás desse assassinato. Então, primeiro, eles declararam guerra aos sérvios, né? Depois, declararam a Sérvia, aliada da Rússia, a Rússia declarou guerra aos austro-húngaros. Os austro-húngaros, aliados dos alemães, aliados dos austro-húngaros, declararam guerra à Rússia. A França, aliada da Rússia, declarou guerra à Alemanha. A Inglaterra, aliada da Rússia, declarou guerra à Alemanha. Então, estava desencadeada o processo que vai levar, então, à Primeira Guerra Mundial. Essa guerra vai durar pelo menos até novembro de 1918. Foi até então o primeiro grande conflito armado da história, certo? O primeiro grande conflito armado da história da humanidade. Uma guerra moderna, uma guerra em que foram implementadas as primeiras armas de destruição em massa, né, de grande poder de destruição, por conta da tecnologia que estava se desenvolvendo, certo? Então, essa guerra, ela vai ser, como nós falamos, a filha do imperialismo. Ela vai ter tudo a ver com o processo imperialista ocorrido no final do século XIX, certo? E vai levar as potências a se degladiarem em grande escala, em grande ritmo, por conta, principalmente, da questão ligada ao imperialismo. Então, a guerra, costumeiramente, é dividida em 3 fases. A primeira fase da guerra é chamada de guerra de movimentos, certo? É o período da guerra em que os países, os soldados no fronte, vão se movimentar para tentar conquistar posições, certo? A segunda fase da guerra, que é a fase mais longa, é chamada guerra de trincheiras. Para quem não sabe o que é uma trincheira é um buraco enorme, gigantesco, cavado no chão, onde os soldados ficavam abrigados para tentar conter o avanço das tropas inimigas, certo? E a terceira fase, última, é chamada de nova guerra de movimento, certo? Vejam bem, as nações envolvidas na guerra vão ser essas, né? Da aliança Alemanha, Império Austro-Húngaro, a Itália, né? Como eu falei para vocês, a Itália, tirou o pé. A Itália não entrou na guerra junto com seus aliados, certo? Quem entra aqui, desse lado, por exemplo, com mais força? O Império Turco-Otomano. Os turcos entram na guerra, certo? Os turcos entram na guerra ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Claro que eles tinham interesse na região balcânica, certo? Do lado da Tríplice Entente,
o Reino Unido, Inglaterra, entra na guerra, certo? A França, claro, evidentemente, já falamos disso. E o Império Russo entra na guerra, só que a Rússia vai sair da guerra em 1917, por conta que internamente a guerra provocou tensões sociais na Rússia que levaram à revolução. E aí a Rússia vai sair da guerra em 1917, né, no final de 1917, ela vai sair da guerra para poder resolver as questões internas. Né? Houve a Revolução Russa internamente lá e a Rússia resolve, então, sair da guerra para poder resolver suas questões internas, entrando depois, né, vamos dizer assim, houve uma substituição, certo? Entra no lugar da Rússia os Estados Unidos da América. Aí depois, na aula, depois do intervalo, nós vamos ter uma aula depois do intervalo, né? Sabemos disso. E essa guerra, nós vamos tratar do desenrolar da guerra, certo? Quais as estratégias, quais as consequências, quais foram os problemas que provocaram lá, continuaram acentuadas ainda as rivalidades, mesmo após o fim da Primeira Guerra Mundial, certo? Ok? Então, vamos encerrar por aqui. Daqui a pouco a gente retorna com a nossa aula de 10h20, tá bom? Pode desligar, Fábio? Agora não, só um minuto, por favor. Ela já saiu. Eu vou desligar aqui a gravação. A Mário, o povo tá tudo saindo.